Ok, guys, vamos continuar com a estilização do nosso website. E o que temos até aqui é o que nós fizemos até na aula passada. Estilizamos a nossa secção Stats somente para mobile. Vamos ver aqui para desktop. Teremos isto, né? Teremos isto, as imagens bem grandes, os ícones enormes e os logotipos organizados desta forma. Agora, para nos dirigir nesse vídeo, nós precisamos ter um guia, né? Eu gosto muito de manter o controle daquilo que estou a fazer, de modo que eu saiba aquilo que faço e aquilo que eu devo ainda fazer. Então vou abrir o meu Typora, de modo que me auxilie no controle das coisas que eu devo fazer. Eu fiz um pequeno esboço das coisas que devemos aqui fazer, de modo que finalizemos a estilização da página Home. Então temos aqui algumas secções, essas são as secções que devemos finalizar para a página Home. Temos a seção Stats, nós devemos começar pelo mobile, depois para o desktop. Stats Container, também vamos começar pelo mobile, depois para o desktop. Learn, assim sucessivamente, né? Então, vou abrir aqui o meu código. Este é o meu home.module.css. Na aula passada, nós acrescentamos informação ao nosso home, né? Adicionamos muita informação ao nosso home. Então, adicionamos o Learn Section, adicionamos o Stats Section, o Connection, Partners e faltou só adicionar o footer. Eu disse que havíamos de adicionar depois, porque o footer é um elemento que vai se repetir em todas as páginas, então é um componente que nós vamos reutilizar. Então vamos criá-lo à parte e integrá-lo em todos os outros componentes. Outra coisa que eu queria falar aqui era que no Stats, no Learn, no Connection temos aqui um componente que criamos chamado Card Container. Espero que tenham visto a aula passada. E também aqui temos um componente que criamos chamado Logo Container. Então nós aqui nesta aula vamos estilizar todos esses componentes, né? Primeiro vamos começar com Stats. Nós já havíamos começado com Stats, já fizemos a estilização mobile do mesmo na aula passada, porque é basicamente aquilo que nós vamos precisar fazer, né? Vamos fazer aqui a estilização mobile do Stats, já está. Agora passemos a estilizar o Stats para o desktop, né? É esse o nosso objetivo nesta aula. Para estilizar o Stats no desktop, nós precisamos abrir o nosso home.module.css. Nós precisamos abrir o nosso home.module.css, que é o nosso arquivo CSS, que contém as estilizações para Stats. Então vamos ver aqui que começamos a estilizar o Stats. Isso fizemos na aula passada. E vamos continuar a estilizá-lo para desktop. Então, antes de começarmos a estilizar, vamos ter uma clara visão daquilo que nós queremos que o Stats se pareça, né? Qual é o nosso objetivo ao estilizar Stats? A secção Stats é esta, que conseguem ver aqui. Nós precisamos estilizar a secção Stats de modo que tenhamos esta view assim, né? Então, a primeira parte, a Stats, a secção que eu referi como Stats aqui no meu Typora, a seção que eu referi como Stats, é somente essa secção toda, menos esta parte, porque esta parte nós integramos usando o nosso componente, usando um componente, né, que é o Stats Item. Vamos fazer aqui estilizar isto para mobile, para desktop, desculpa, devolvemos o link e aumentamos o tamanho deste texto aqui. É o que nós devemos fazer aqui, né? Então devemos devolver o link. O link não, aliás, o ícone. O ícone não aparece porque no mobile, se formos a lembrar, neste código no mobile, este código escrevemos calling icon display none, estamos a ocultar o link para dispositivos mobile. Então no desktop nós vamos querer com que o link apareça. Então tenho aqui, vou só abrir full screen aqui para não nos distrair. A primeira coisa que eu vou querer fazer é ir no meu home.module.css e começar a estilizar a minha secção Stats. Há de notar que no design para desktop
o meu status tem um pouco mais de padding, enquanto que para mobile nós havíamos dado um padding de 2, e é isso que eu vou querer mudar agora, dando o status, né? Status, um padding de 4 rems, né? Vou dar o status um padding de 4 rems. Então, dando o status um padding de 4 rems, vamos ver que ele adiciona o espaçamento necessário para que se torne mais parecido com o nosso design desktop aqui. Então, o que eu vou fazer também é pegar o meu status description, que é a secção que contém este título e o ícone, né? Eu preciso organizar tanto o título como o ícone. Então, sendo que estão contidos na minha classe status description, eu vou querer fazer com que ambos estejam bem organizados, de modo que estejam parecidos com este design aqui. Então o que eu vou fazer, antes de trazer o meu status description, é devolver o meu ícone, né? De modo que nós possamos perceber o que nós pretendemos. Então eu vou devolver coding icon, né? Vou dar um display block. Ao dar um display block, ele vai voltar a ser renderizado, mas somente para dispositivos desktop, né? Então, coding block, coding icon, display block, vamos ver que ele já está aqui a ser renderizado, mas não está de acordo com o design. O ícone ainda parece enorme e o texto ainda não está trabalhado de modo que se pareça com o que nós pretendemos. Então, a outra coisa que eu vou querer fazer é diminuir o tamanho do meu coding icon. Então, o coding icon é somente um elemento que contém a imagem. Então vou dizer coding icon, e tudo que estiver dentro do coding icon que seja uma imagem vai ter um tamanho de 5 rems, né? Ter um tamanho de 5 rems. Então assim eu vou referenciar o meu coding icon e onde perceber que aqui o meu coding icon diminuiu o seu tamanho. Ok? Agora nós já podemos trabalhar com o status description. Por que nós necessitamos trabalhar com status description? Há de notar que aqui o nosso título está acima do nosso coding icon. Não é isso que nós pretendemos. Nós pretendemos que que esses dois elementos estejam lado a lado. Para tal, nós vamos usar o Flexbox para trabalhar aqui aquilo que pretendemos, né? Então, eu vou aqui pegar o status description, atribuir display flex, né? Ao atribuir display flex no meu status description, vamos notar que os elementos daquele elemento flex estão já lado a lado, estão em uma linha. Agora eu preciso criar um espaçamento entre eles, de modo que o ícone passe para este lado e de modo que o texto aqui fique aonde está. Então, a próxima propriedade que eu vou aplicar é a propriedade Justify Content Space Between, né? Essa propriedade vai fazer com que os dois elementos estejam separados ao meio. E é isso que nós aqui temos, né? É o que temos aqui. Então, a próxima coisa que eu vou querer fazer, a próxima coisa a se fazer é aumentar o tamanho deste título, tal como temos aqui no design, aumentar o tamanho. Vai aqui, status, lembrando que aquele título tem a classe, aquela H2 tem a classe de status item, como nós podemos ver aqui no home.modules.css. Vamos ver aqui, home.module.css, temos este título aqui, é um status item, que é o H2. Então, vamos pegar o status item e vamos aumentar o tamanho da fonte para 2 rems, né? Tamanho da fonte para 2 rems. Vamos ver que aumentou o tamanho e vamos diminuir a largura que ele ocupa, né? Vamos diminuir a largura que ele ocupa. Vamos notar aqui que o texto vem quebrado aqui. Além de usar aquele método de HTML de escrever após o texto ou após uma parte do texto, escrever a tag BR, aqui nós somente vamos dar uma largura a esse status item. A esse status title. Então aqui o que vamos fazer é, abaixo da fonte, vamos dar uma largura de 25 caracteres. Esses 25 caracteres são relativos ao tamanho desta fonte aqui. Então vai ter uma fonte de 25 caracteres, sendo que são 25, é só fazerem aqui 25 vezes 2, então vamos ver quanto de rems, né? São 50 rems, né? Vai ter uma largura de 50 rems.
Então vamos salvar. E onde notar que está aqui 50 rams, né? Acontece que o texto para mobile, se ainda se recordam, o texto para mobile nós centralizamos e é por isso que está a herdar a estilização da versão mobile. Nós precisamos fazer com que ele não esteja centralizado. Para tal, só precisamos refazer o alinhamento de texto. Text align left. Ou podemos pôr left ou podemos pôr unset. Unset vai devolvê-lo para a sua personalização padrão. Então, text align left e vamos ver que ele já está mais ou menos com o design, né? Apesar de que no nosso está um pouco menor, nós podemos aumentar talvez o tamanho do mesmo. Demos 2 rams, imaginem que temos, por exemplo, 5 rams. Vamos lá ver. Ok, acho que já está mesmo interessante. O próximo passo, aliás, antes de passar para o próximo passo, nós temos um guia. Já estilizamos os stats, né, para mobile. Ctrl Shift M para ver. Já estilizamos os stats para mobile e também já estilizamos os stats para desktop. A última coisa que falta é estilizar este texto aqui. Tal como nós temos lá para mobile, o texto é a vermelho. Então temos que estilizar este texto aqui, a palavra devs. Para tal, nós vamos voltar para o nosso home.module.cs, para a nossa página home. E vamos reparar que o texto aqui tem uma classe Styles Highlights. Se não tiverem, por favor, apliquem a classe Styles aqui, a classe Highlights, a palavra dev, né? Apliquem essa classe e vamos pegar essa classe aqui no nosso home. Vamos pegar essa classe no nosso home, mas isto nós não vamos aplicar aqui, vamos aplicar lá no mobile, de modo que seja aplicado para todos, vai herdar automaticamente. Então aqui abaixo, né, estou fora da minha media query, preste atenção, aqui abaixo vou pegar a classe highlight e dar-lhe uma cor, né, uma cor vermelha, que é a nossa primary color, né. Então vou salvar. E verei que tenho já a minha palavra devs aplicada. Se eu voltar para o mobile, a estilização torna-se também a mesma. Então, voltando para o nosso guia, o stats já está estilizado, tanto para o desktop e para o mobile. Agora vamos passar para o nosso stats container. O nosso stats container, ela inclui os nossos stats items, né? Os nossos stats items. Esses stats items que são que é um componente que nós reutilizamos e modificamos de acordo com a informação que nela existe. Vamos voltar para o nosso home, né? Para a nossa página home. E vamos ver que o nosso stats container aqui contém os nossos stats items. Esses stats items, como podem ver, são componentes que nós criamos e lá inserimos as informações necessárias nas mesmas, né? Então é isso que nós estamos aqui para estilizar. Vamos ver o que nós fizemos com esses componentes, né? Vamos ver o que nós fizemos com estes componentes. Vamos abrir a nossa pasta Components e vamos para o nosso Stats Item. Onde notar que o nosso Stats Item é estilizado. Essa modificação fiz na última aula, é estilizado diretamente no nosso home.module.css. Então, os estilos, as estilizações do nosso stats item vão ser feitos no nosso home.module.css. E aqui temos as respectivas classes, né? As respectivas classes dos nossos stats items. O que eu vou fazer aqui, vou pegar as classes, selecionando o ponto junto com o nome da classe, pressionando Alt para não desfazer a seleção que fiz anterior. Vou pegar as classes e devo pegar com um ponto. São só 4 classes do meu stats item e são essas classes que eu vou querer estilizar primeiro para mobile, depois para o desktop. Então já peguei aquelas classes, já não preciso de mais nada aqui. Vou voltar para o meu home.module.css. Aqui abaixo, né, as estilizações que estão fora da Media Query são as estilizações que serão aplicadas
para mobile. As estilizações que estão dentro da Media Query são as estilizações que serão aplicadas para desktop. Então, o próximo passo é colar aqui as classes, né? É colar aqui as classes e adicionar as chaves, né? As regras de acesso e abrir aqui um pequeno espaçamento. Eu vou aqui dar o nome de stats, né? Stats container, vou comentar stats container para stats item, né? Stats container para stats item. Como também é um elemento que está inserido nos stats items, eu vou adicionar aqui o stats container, o elemento stats container, né? Embora não faremos muito uso do mesmo, né? Então, o próximo passo é estilizar o nosso stats item de modo que se pareça com o nosso design. Deixa eu ver aqui. De modo que se pareça com o nosso design. Já deixamos as classes aqui. Vamos lá ver o que nós pretendemos. A visão para mobile. Aqui só fiz isto. Deixa eu só abrir o Figma. De modo que... Vou só abrir o Figma para vermos a visão mobile. Aliás, a UI, a versão mobile do nossos... Não isso. A versão mobile do nosso stats, né? Deixa eu só fechar isto, alguma coisa não está certa ali. Então nós queremos estilizar esta secção aqui, primeiro para o mobile, depois para o desktop. Então o que vamos fazer, tenho aqui o design, só vou correr esse design aqui para desktop e ampliar este para mobile, ok? O que pretendemos é estilizar os nossos stats items deste modo aqui. E é o que vamos fazer. Já pegamos as classes que estão inseridas no nosso componente stats item e vamos partir para a estilização dos mesmos, né? Vamos partir para a estilização dos mesmos. Esta é a visão mobile. Deixe só organizar a visualização aqui. Sim, é isto. Essa é a visão mobile do nosso stats item e esta é a visão essa é a visão desktop do nosso stats item e essa é a visão mobile do nosso stats items. Isso é o que nós pretendemos fazer ao estilizar o stats container e o stats item. Primeiro vamos começar com o mobile e de seguida vamos partir para o desktop. Vou abrir aqui o nosso website a correr. Vou voltar para o meu VS Code. Vou começar a estilizar o meu stats item. Vamos notar que o meu stats item tem o primeiro elemento aqui acima do segundo elemento e não temos a barra e é isso que nós vamos querer adicionar, né? Vamos, antes de mais, temos aqui o stats number. Esse stats number refere-se a este número aqui e o stats text refere-se ao texto abaixo do número. O bar refere-se a esta barra aqui, a essa barra vermelha, Então é isso que nós queremos estilizar. Primeiro vamos pegar o próprio stats item. Primeiro, vamos notar que no desktop, aliás, no mobile, o stats number está ao lado do stats text e a barra está abaixo do stats number. E é isso que nós vamos querer fazer. Para tal, nós vamos pegar a classe stats item. E dar um display flex de modo que aqueles dois elementos estejam um ao lado do outro. Então, display flex ao stats item e ao voltar aqui teremos este resultado. O stats number ao lado do stats text. E o que vamos querer fazer é criar um espaçamento entre aqui no meio do stats text e o stats number, né? É o que nós vamos querer. E também vamos querer criar um espaçamento abaixo, de modo que os stats items não estejam muito próximos. Então o que eu vou fazer o próximo é dar um gap, que é o espaçamento, né, de um rem, né? Vou dar um gap de um rem e também uma margem bottom de um rem.
de 1 rem. Aqui o gap eu acho que posso aumentar para 2. Já que aqui estou a dar para 1, lá vou dar para 2 e terei este resultado. Então, aos poucos, vou puxar isto para cá, aos poucos vou me aproximando do design desta secção Stats Item, Stats Container. Então, o próximo passo é criar aquela barra vermelha, né? O próximo passo é criar aquela barra vermelha. Se ainda recordam-se, ao voltar para o meu Home, para o meu Stats Item, se ainda recordam-se, aquela barra nós adicionamos somente um span. Span, atenção, que é um elemento inline. Elementos inlines não têm altura, não têm largura. Elas ocupam o espaço que lhes é dado e deixam outro espaço para ser ocupado. Isto é, ficam um ao lado do outro. Então, como o nosso stats, né? Como a nossa barra, né? Como a nossa barra é um elemento inline, o que nós vamos querer fazer para dar-lhe altura, largura e depois uma cor é transformá-lo em um elemento bloco, né? Elementos blocos, eles ocupam 100% eles ocupam 100% de largura que lhes é disponível e tem uma altura pré-definida. Então, vou dar ali um display block e vou dar uma cor. A cor da minha barra é a minha cor primária, né? E também de seguida vou lhe dar uma altura de 0.3 rems, né? Vou dar uma altura de 0.3 rems e onde notar que a minha barra aparece. Só para reforçar a altura, eu posso também, se quiser, dar uma largura de 100%, mas isto é meio redundante, porque dando o display block, ele já herda aquela propriedade de ocupar 100% da largura de onde ele está inserido. Vamos lá? Então teremos isto, podemos apagar esta redundância aqui. Então temos a nossa barra. Agora, vamos notar que o meu stats number é menor em relação ao meu stats text, porque no design o stats number deve ter um tamanho mais largo em relação ao stats text. Então o que eu vou fazer? Aqui em cima da minha barra, no meu stats number, né, eu vou aumentar a fonte. Vou aumentar a fonte do meu stats number, né, para 3 rems. 3 rems ali. Do meu stats number para 3 rems, de modo que tenha um tamanho relativamente maior ao meu stats text. Então, o meu stats number já tem um tamanho de 3 rems e já está mais ou menos igual ao meu design. A próxima coisa que eu vou querer fazer é diminuir o tamanho do meu stats text, né? Vou diminuir o tamanho do meu stats text de modo que se pareça mais com o nosso design. Então, font size 0.6 rems. Eles partem do princípio que tem ali um rem, né? Ali vai ter 1.6 rems. E ali temos, né? E ali temos agora o nosso stats text e o nosso stats number personalizados para mobile. Próximo passo é estilizar isto para desktop, né? É estilizar isto para desktop. Vou clicar Ctrl Shift M e tenho aqui onde notar que o meu stats item mantém as estilizações que eu dei à visão mobile. Agora, para que esteja organizado de modo que pareça-se com o nosso mobile, nós precisamos escrever as nossas regras dentro da nossa Media Query. Vamos ver aqui se deixei um comentário. Vou copiar esse comentário porque na Media Query também vou querer adicionar esse mesmo comentário. Então aqui abaixo das minhas últimas modificações, vou adicionar este comentário e vamos olhar para o que nós queremos fazer. Queremos que os stats items estejam um ao lado do outro, não como estamos aqui a ter, né? Queremos que o stats item esteja um ao lado do outro. Para tal, vamos transformar o nosso stats item em um elemento block primeiro. Transformando o nosso stats item em um elemento block, ele vai ocupar 100% do espaço que lhe é disponível. Então vamos pegar o nosso stats item, display block, né? Stats item display block, vamos notar que ele está a ocupar 100%, e por isso que as barras, né? As barras estão a ocupar 100% da largura disponível. A outra coisa que eu vou querer fazer é aumentar o tamanho de fonte do meu
stats number, né? Aumentar o tamanho do font e aqui adicionar um pouco de espaçamento entre o stats number e o stats text, né? Então, stats number, aumentar a fonte para 4.6 rems e aumentar o espaçamento aqui abaixo de 1 rem, né? De 1 rem. Então, teremos isto, né? 4.6 de espaçamento abaixo de 1 rem. E a outra coisa que eu vou querer fazer é diminuir o tamanho do meu stats, é aumentar o tamanho do meu stats text, né? Então, venho para aqui. Stats text. Demos 0.6 rems de fonte. Agora aqui vamos aumentar só mais 0.2 rems para 0.8 rems. Então vamos aumentar o tamanho de modo que seja legível no nosso desktop. Então aumentou um bocado de tamanho. E tendo feito isso, agora nós vamos pegar, né? Tendo feito isso, nós vamos pegar o nosso stats container, que é o elemento que está a conter o nosso stats item. Vamos pegar o nosso stats container, que é o elemento que está a conter o nosso stats item, e dá-lo uma estilização, de modo que os nossos stats items estejam um ao lado do outro. Deixa eu só ver aqui. Stats container. Vamos pegar o nosso stats container. Vamos notar que aqui os nossos stats items estão um abaixo do outro, né? E para que fiquem um ao lado do outro, nós vamos fazer o uso do flex, de modo que os nossos stats items estejam um ao lado do outro. Mas como nós sabemos que eles estão dentro de um elemento stats container, nós vamos pegar aquele elemento e aqui acima, como de forma a organizar as nossas regras, stats container, vamos dar o stats container, né? Vamos atribuir ao stats container um display flex para manipular os elementos que estão dentro dele. Dando o stats container um display flex, ele vai manipular os elementos que estão dentro, como podem ver, de modo que fiquem um ao lado do outro. Então, já tendo esta componente dos elementos estarem um ao lado do outro, nós vamos aqui atribuir um espaçamento entre eles, usando a propriedade gap, né? Usando a propriedade gap. Gap, vamos dar um gap de 8 rems. Parece muito enorme, mas não. É isso que nós pretendemos ter no nosso stats item. Então, já fizemos o nosso stats e o nosso stats container, tanto para desktop como para mobile. Então, agora vamos passar para a nossa secção Learn, né? Vamos passar para a nossa secção Learn. Antes de mais, vamos para o Git, né? Vamos adicionar as modificações. Eu prefiro adicionar todas. Git. E vamos commitar aquilo que acabamos de fazer. Git commit. Wow. Git commit. Add stats section. Stats section styles, né? É o que nós acabamos de fazer. A próxima coisa que vamos querer fazer é melhorar a parte visual dessa nossa secção Learn, né? É melhorar a parte visual. Vamos lá dar uma olhada na versão desktop. Na versão desktop, a imagem não ocupa aquela toda largura, vai ocupar uma parte, né? A metade da página, e o texto vai ocupar a outra metade da página, né? E não vai ter aquela toda altura. Mas como nós queremos primeiro a visualização mobile, no mobile ela vai ocupar toda a largura, mas não ter aquela toda altura, e o texto ficará abaixo. O que nós temos agora é isto, né? O que nós temos agora é isso que nós vamos querer modificar, né? É o que nós vamos querer modificar. Ok. Então vamos voltar para a nossa folha de estilo. O que nós pretendemos, mais uma vez, o que nós pretendemos é... Stats Container já foi feito, podemos aqui fechar, né? Agora vamos passar para a nossa secção Learn. A nossa secção Learn precisamos do mobile primeiro, depois para o desktop. Então vamos voltar para o nosso código. Aqui abaixo, né? Fora da Media Query, aqui abaixo, sempre vamos começar com mobile para depois desktop. Vamos pegar
Vamos comentar learn section, né? Vamos comentar learn section e vamos para o nosso arquivo home, né? Para o nosso arquivo home, vamos pegar as classes do nosso learn. Vamos pegar a primeira classe, vamos pegar a segunda classe, vamos pegar a outra classe, né? Vamos pegar todas as classes que estão contidas na nossa secção learn. Pegar todas essas classes e é tudo, né? Então copiamos as classes, voltamos para o nosso home.module.css, colamos as classes, a dinâmica é a mesma, aqui falta ponto, né? Colamos as classes, espaço, regras, quebrar, prontos. Aqui o que nós vamos querer fazer, primeiro já vamos logo olhar para o nosso design mobile. A imagem deve ficar acima e ocupar toda a largura de tela, né? E o texto fica abaixo e centralizado. É isso que nós pretendemos fazer. Para mobile, o que temos agora é isto. A imagem fica acima, sim, mas fica com uma altura enorme e uma largura enorme. Tanto que para poder ver a imagem, eu tenho que fazer arrastar a imagem à esquerda, né? Tem que arrastar a imagem à esquerda. Então, e o texto aqui fica abaixo e não está centralizado e não tem todas as modificações. A primeira coisa que eu vou querer fazer é referenciar a imagem, diminuir a sua largura e mantê-la com uma dimensão desejável. Então, a primeira coisa que eu vou querer fazer é dar à imagem uma posição de 100%. Dando à imagem uma largura de 100%, a imagem vai estar desejavelmente bem contida, né? Vai ocupar 100% da tela que é disponibilizada. Então vou salvar. Terei aqui a imagem já com 100% a ocupar 100% de tela. Já não preciso arrastar, né, para poder ver a imagem. A imagem está a ocupar exatamente 100% da tela. E agora o que eu vou querer fazer é editar o texto aqui abaixo. Na imagem é tudo, né? É tudo, já não preciso fazer nada. Agora preciso passar para o texto. Esse texto está dentro de um elemento com a classe Learn Description, né? Que é esta classe que nós adicionamos aqui. E é essa classe que nós vamos referenciar. A primeira coisa que eu vou querer fazer é adicionar um espaçamento dentro dessa classe Learn Description, né? Adicionar um espaçamento, 2 rems, dando um espaçamento, onde notar que eu tenho este espaçamento aqui, né? E também quero centralizar o texto dos elementos que estão dentro dessa Learn Description. Então vou salvar e já tenho aqui uma coisa mais interessante. Agora eu vou aumentar, eu vou criar um espaçamento, né? Vamos lá ver só para mobile, ok? Eu vou criar um espaçamento entre o meu título aqui e o meu texto aqui. O meu título tem a classe Learn Title e o meu texto tem a classe Learn Text, né? Então, que são esses dois aqui. Então, primeiro vou querer afastá-los. Primeiro afastar a minha Learn Title, um rem abaixo, né? E pegar a minha Learn Text, diminuir o tamanho para 0.6 rems e também dar um espaçamento abaixo, de modo que não esteja muito próximo do botão ali. Um rem, né? É isso que nós vamos fazer para estilizar a nossa visão mobile do nosso texto ali. Não, 0.8 rem, desculpa. Aqui não, 0.6, 0.6 fica muito enorme. Então, 0.8 rems e temos aquele tamanho e temos já a visão para o desktop, para o mobile. Então, agora já terminamos de fazer a estilização da secção Learn para mobile. E é o que nós já fizemos. Podemos aqui marcar o nosso certinho. E agora vamos partir para o desktop, né? Nós agora vamos partir para a estilização para o desktop. Então, volto aqui. Dentro da minha Media Query. Antes de entrar na minha Media Query, vou aqui abrir a minha visão para o desktop. Para o desktop, tudo mantém-se ainda bem horrível. A imagem ocupar toda a largura, não ter modos de como ocupar a tal largura. Está a ocupar muito espaço, né? Está a ocupar muito espaço. Então, o texto já mantém aquelas propriedades que nós atribuímos usando o mobile. O que nós vamos querer fazer agora, olhando para o mobile, para o desktop,
queremos que a imagem fique à esquerda e o texto à direita, né? A imagem fica à esquerda e o texto fique à direita. Então é isso que nós vamos querer fazer. Vamos abrir a nossa visão desktop aqui. Vamos voltar para o nosso CSS. Vamos entrar dentro da... Aqui abaixo, vou copiar aquela classe lá acima, referente à Learn Section. Né? Copio a classe, referente ao Learn Section. E aqui abaixo vou adicionar a classe e vou começar a estilizar o que eu preciso. Primeiro vou pegar a minha secção Learn, que é a secção que contém aqueles todos os elementos, tanto a imagem, tanto o texto. Vou adicionar aqui um display flex, de modo que tanto a imagem como o texto fiquem um ao lado do outro. É isso que nós vamos ter aqui. Mas vamos notar que a imagem está com uma altura não muito agradável em relação ao que temos aqui no design. Então nós vamos aumentar um pouco o tamanho dessa nossa Learn Section, a altura neste caso para 24 rems. Né? Aumentar a altura para 24 rems. Aumentamos a altura, mas a imagem ainda continua com aquele aspecto não muito agradável, porque a imagem não está a ocupar 100% da altura que é disponibilizada. Se ali está a ocupar, se não me engano, uns 80%, 70%, porque a altura vem até aqui, né? Até aqui acima de conexão e integração. O que eu vou querer fazer é fazer com que a imagem ocupe aquela altura que é disponibilizada. A imagem tem a tag Learn Image, né? Tem a classe Learn Image, né? Vou dizer OK, ocupe 100% de altura. Ocupe 100% de altura e a imagem vai ocupar agora 100% de altura, mas a imagem já está meio que a ser esticada do topo para baixo. Então o que eu vou fazer é atribuir uma propriedade aqui para corrigir este problema, que é a propriedade Object Fit. Eu vou dizer que a imagem deve estar a cobrir toda aquela altura, né? Toda aquela altura. Então, Object Fit Cover, neste caso, a imagem vai ser ali organizada de modo que esteja a aparecer com a nossa altura. Deixa eu ver, acho que não está a aplicar. Será que está a salvar? Ok. Ok, perfeito. Então ali, creio que tenham notado a diferença de aplicar e não aplicar o nosso Object Fit. Outra coisa que eu vou querer fazer agora é melhorar o aspecto para desktop deste texto aqui ao lado. A imagem já está. Agora vamos melhorar a nossa Learn Description, né? Porque é a secção que contém o texto, né? Vamos melhorar a nossa Learn Description. Não Static Description, Learn Description. Na nossa Learn Description, primeiro vamos querer aumentar um pouco o espaçamento interno. Para mobile nós demos 2 rems, para desktop nós vamos aplicar um espaçamento de 4 rems. Vamos ver, 4 rems. Né? Teremos um espaçamento agradável. E outra coisa que vamos querer fazer é fazer com que o texto já não esteja mais centralizado e sim ajustado à esquerda. Então vamos aplicar Text Align Left. Então o texto vai estar aqui ajustado à esquerda. E a outra coisa que vamos querer fazer é aumentar o tamanho, né? Vamos querer agora aumentar o tamanho do título e talvez um pouco o tamanho do texto, né? O tamanho do título e o tamanho do texto. Então vamos pegar o título, nós já sabemos que está com a classe Learn Title. Learn Title. O que vai acontecer com a nossa Learn Title? Primeiro, vamos aumentar o seu tamanho para 2 rems. 36. Vamos aumentar o seu tamanho para 2 rems e depois vamos dizer que ele deve ocupar somente 20%, deve ocupar um espaço de 20 caracteres, né? Somente um espaço de 20 caracteres, de modo que fique deste modo aqui, né? E de seguida vamos estilizar a nossa Learn Text. Vamos estilizar a nossa Learn Text. A nossa Learn Text, a primeira coisa que nós vamos querer fazer é aumentar o tamanho para 0.9 rems, né? Para 0.9 rems. E depois
Aumentamos o tamanho, mas ele está a ocupar um 100% daqui, 100% dessa largura aqui. Está a ocupar 100%. Nós não queremos isto, queremos que talvez corte a partir daqui. Então vamos atribuir uma largura a ele de 80%. Vamos atribuir uma largura de 80%. Aplicando, ele vai somente ocupar uma largura de 80%. O que vamos querer fazer também é dar um espaçamento entre linhas de 1.7, né? De 1.7, de modo que o texto esteja mais legível. E é o que nós estamos aqui a fazer. Já estilizamos a secção Learn para desktop e tanto para mobile. Já estilizamos a secção Learn para desktop, tanto para mobile. Já aviso que o botão vai ser algo feito posteriormente, depois de termos todo o website feito, né? É o que vamos fazer. Então, a próxima jornada, nossa próxima aventura é estilizar a nossa secção Connection, né? Conexão e integração. Onde ver que aqui os links estão maiores, o texto não está organizado, mas tudo isso sempre começando com mobile para desktop. E antes de mais, vamos só fechar este ponto aqui e este ponto aqui. Né? Já fizemos muita coisa. Agora vamos partir para a nossa secção Connection. Vamos começar para mobile e para desktop. A nossa secção Connection contém também a nossa card container. E vamos também utilizar ela para mobile, depois para desktop. Né? É o que nós vamos fazer. Para tal, vamos ver o que nós temos na nossa secção Connection. A nossa secção Connection tem isto. O texto aqui centralizado. O texto aqui é vermelho, uma box shadow vermelha, os ícones menores, né? O texto aqui todo maiúsculo, é o que nós temos aqui na nossa connection. Então, para começar, vamos utilizar esta parte de cima do texto e do título e o texto aqui. É o que nós vamos começar a fazer para a nossa visão mobile, né? Para a nossa visão mobile. Então, antes de mais, vamos para os nossos estilos. Aliás, vamos para a nossa home. Para a nossa home, vamos pegar as classes que dizem respeito à secção que nós queremos estilizar. Primeiro vamos pegar a primeira classe, pressionando Alt sem soltar, selecionamos a outra classe. E somente são 4 classes, né? São 4 classes somente. O que vamos querer fazer com essas 4 classes que copiamos é vir aqui, mobile primeiro, né? Antes de mais, devemos comentar as modificações que já fizemos. Então vamos adicionar todas as modificações, git commit, add learn section styles. Podemos aqui só mudar o learn section styles. Então é isso que nós temos. Então já fizemos aquelas modificações. Aqui o nosso servidor ainda está por aí. Então o próximo passo, né? Uau, ainda não começou? Git status. Não, já está. O próximo passo vai ser a nossa connection section, né? Connection section. O próximo passo vai ser a nossa connection section. Então vamos colar aqui as classes. Não copiei as classes. Vou voltar aqui para o meu home. Vou selecionar as classes e havia só selecionado e não copiado as classes. Que triste. Vamos selecionar as classes. São 4. Voltar para o nosso CSS. Vamos organizar aqui as classes em regras. CSS. E teremos isto. Então, primeiro, mobile, né? Este é o nosso lema, mobile first. Então, a nossa classe, a nossa secção construção, a conexão é esta, para mobile. Os ícones estão a ocupar um enorme espaço. Nós vamos trabalhar aqueles ícones, de modo que não ocupem esse todo espaço. Primeiro vamos começar com este texto, conexão e integração, e este texto aqui abaixo de conexão e integração. Mas antes de nada,
vamos na nossa connection, que é o elemento que está a conter todos aqueles elementos, atribuir um espaçamento interno de 2 rems, né? Espaçamento interno de 2 rems, vamos ver. E já temos aqui aplicado um espaçamento interno de 2 rems. E outra coisa que vamos querer fazer é, tal como no nosso design, ele contém aqui uma cor diferente. Então vamos atribuir aquela cor. Aquela cor diferente é um cinza, né? Que nós armazenamos numa variável light gray. Então vai ser, vamos pegar a variável light gray aqui, pegar a variável light gray e por fim vamos querer centralizar também os elementos que estão ali. Então primeiro adicionamos um espaçamento interno, adicionamos a cor e centralizamos os elementos que estão dentro da nossa secção learn, né? Então é isso que nós temos agora, não é? É isso que nós temos. Agora vamos passar para a nossa Learn Description, que é o elemento que está a conter o texto, o título e o texto abaixo, né? O título e o texto. O que nós vamos querer fazer aqui para mobile, simplesmente, onde notar que está muito próximo ao nosso ícone, simplesmente vamos adicionar uma margem, de modo que cria ali um espaçamento, de modo que não estejam próximos. Então, é isto que nós estamos aqui para fazer. Próximo passo é referenciar o meu título aqui, onde notar que na minha versão mobile o título tem todas as letras maiúsculas. É o que nós vamos querer estilizar, né? O que nós vamos querer fazer na nossa connection title, vamos atribuir a text transform uppercase, para que todos os textos estejam ali. E também vamos atribuir um espaçamento, um pequeno espaçamento, né? De modo que não esteja junto o texto aqui. Um pequeno espaçamento. Margin bottom ponto 5 rems. Pequeno mesmo. Então vamos atribuir aqui um espaçamento e vamos voltar e teremos aqui o texto estilizado. O próximo passo vai ser pegar aqui o nosso texto abaixo, experiência, tecnologia e conexão. Então esse texto nós demos uma classe de connection highlight. O que nós vamos querer fazer primeiro é atribuir uma cor, né? Cor àquele texto com a variável da nossa cor primária, né? Com a variável da nossa cor primária, e também vamos querer atribuir uma fonte, um tamanho de fonte de 0.6 rems. É isso que nós vamos querer fazer e teremos esta visão aqui. Vamos comparar com o mobile e é isso que nós temos, né? Esta visão, mobile, é isso que nós temos. Connection description estão estilizados. Agora vamos partir para as nossas cards. Agora vamos partir para as nossas cards. Connection para mobile. Já está? Não, antes de partir para as cartas, vamos partir para o desktop. Na verdade, vamos partir para o desktop. A nossa connection para o mobile já está, né? Agora vamos partir para o desktop. Para o desktop, basicamente, a nossa connection description deve ficar deste modo. O texto para este lado e o título para este lado. Então, o que nós vamos querer fazer? Já temos aqui. Vamos só voltar para a nossa visão mobile, onde notar que ele também mantém as estilizações que nós damos ao mobile. O que nós vamos querer fazer é simplesmente modificar as coisas que nós estilizamos para desktop, né? Simplesmente o que vamos querer fazer é modificar. Primeiro, onde notar que o padding aqui é somente de 2, nós vamos querer aumentar para 4, de modo que tenhamos um design consistente, né? De modo que tenhamos um design consistente. Então o que vamos fazer é voltar para o nosso código, sempre dentro da nossa media query, né? Dentro da nossa media query, vamos fazer aqui é adicionar um comentário, o mesmo comentário que adicionamos aqui, connection section, vamos adicionar lá embaixo. Vamos adicionar um comentário. E esse comentário, nesse comentário vamos primeiro pegar o nosso elemento connection, né? Que é o elemento que está a conter aquilo tudo. Vamos modificar o padding de 2 para 4 rems. Salvar.
Vamos ver o que nós temos. Aqui aplicou o nosso padding. A outra coisa que vamos querer fazer é adicionar, é pegar a nossa connection description. E organizar o texto, que é isso que nós queremos fazer. Queremos que o texto esteja para cá, o título esteja para cá e o texto esteja para cá. Então o que nós vamos fazer é pegar a nossa connection description e dar um display flex. Né? Dando um display flex, o texto estará assim lado a lado, mas não haverá aquele espaçamento entre o texto. O que vamos fazer é atribuir um espaçamento entre o texto. Então vamos dar uma propriedade justify content space between. Ao dar uma propriedade justify content space between, nós já teremos aqui o espaçamento alocado. Mas agora nós precisamos trabalhar tanto com o tamanho deste texto como também com o tamanho deste texto aqui. O que vamos fazer é voltar para a nossa visão desktop e ver o que nós pretendemos. O texto deve estar neste tamanho e este deve estar neste tamanho e nesta cor. Já está, né? Então agora precisamos trabalhar os seus tamanhos. Então, o que vamos fazer? O que vamos fazer é, aqui abaixo, vamos pegar connection title. Aqui abaixo, vamos pegar o connection title. Vamos fazer com o connection title. Vamos dar-lhe uma largura de 12 caracteres. Vamos dar uma largura de 12 caracteres, de modo que ele esteja a quebrar a linha, tal como no nosso design, né? Vamos dar-lhe uma largura de 12 caracteres e talvez uma fonte, um tamanho de fonte de 2 rems. Né? Sim, é o que nós vamos fazer. E também um espaçamento entre linha de 1.4 1.4. Né? Então, o nosso connection title aqui já está. Agora vamos trabalhar com o nosso connection text ou connection highlight que nós temos ali. Então, aqui abaixo, connection highlight é o que nós vamos trabalhar com ele. Simplesmente vamos aumentar o tamanho da fonte para 0.9 rems. Não, não é demais, né? 0.9 rems e já tem aqui um tamanho já bem considerável. A nossa connection e a nossa connection description já estão aqui bem renderizadas. O próximo passo é organizar para mobile a nossa card container, que contém as nossas cards aqui que ainda não estão estilizadas, né? Nossa card container. Então, volto para aqui. A minha connection para desktop está. Então, posso fechar. Agora, o meu próximo passo é fechar a minha card container, passar para os meus parceiros e por fim, estilizar os meus logo containers, o meu logo container. Então, dissemos que queremos estilizar as nossas cards e fizemos isto através de uma card container. O que vamos fazer é voltar, né? Voltar para a nossa pasta de componentes, abrir a nossa card container, né? Abrir a nossa card container e pegar aqui as classes. Vamos pegar a card container, vamos pegar a card, vamos pegar a card icon, vamos pegar a card title, vamos pegar a card text. Só vamos pegar essas aqui, porque as outras são a repetição das que pegamos até agora. Vamos copiar. Ok, vamos copiar essas classes que nós acabamos de pegar. E vamos estilizar as mesmas, né? Vamos abrir o nosso home.module.css, home.module.css, e é lá onde nós vamos estilizar. Vamos voltar para aqui, para o nosso navegador, vamos voltar para a visão mobile, que é isso que nós pretendemos fazer, e vamos voltar para a estilização mobile. Isto é, vamos sair da nossa media kernel. E aqui abaixo eu vou comentar card container. Card container, vou colar as classes, adicionar as regras e terei este espaço.
A primeira coisa que eu vou querer fazer na minha card container é pegar a minha card, né? Que é esta box aqui. É pegar a minha card e dar estas estilizações que nós vemos aqui no nosso design, né? Primeiro, vou querer criar um espaçamento dentro dela. Depois, vou querer adicionar uma margem abaixo, né? De seguida, vou querer dar-lhe uma cor branca para ser diferente da cor da connection. E por fim, vou querer dar-lhe, atribuir aqui esta box shadow. É isso que nós pretendemos fazer nesta card. Vamos notar que aqui a card está a herdar a cor do meu connection, que é uma cor cinza, né? Então, vou pegar a card. Pegar aqui a card. Primeiro, atribuir um espaçamento dentro, né? 1.5 rems. Atribuímos um espaçamento dentro. Depois, um espaçamento externo, né? De 2 rems. Tendo atribuído isso, vamos voltar e ver o que nós acabamos de fazer. Atribuímos um espaçamento dentro. Ainda não conseguimos ver direito porque ainda não atribuímos ali a cor, né? Então, vamos aqui atribuir a cor, de modo que possamos ver. Background. Vamos pegar uma variável que nós armazenamos a cor branca, né? White. A cor branca. Salvando, onde notar que a cor aqui já é sim aplicada. Então, onde notar que aqui é o espaçamento externo que aplicamos e o espaçamento interno que aplicamos. O margin bottom de 2 rems e o padding de 1.5 rems. A outra coisa que eu vou querer fazer é dar-lhe um box shadow, né? É dar-lhe um box shadow, que é dar-lhe este efeito aqui. Vou dar aqui, a propriedade é box shadow. Vou dar 5 rems y e 5 rems x, né? Eu vou dar ali uma variável. A nossa box shadow terá a cor primária, né? E voltando para o design, é isso que nós temos. Parece muito alto porque ainda não começamos a trabalhar com os ícones, né? Parece imensamente alto. Ainda não começamos a trabalhar com os ícones. A próxima coisa que eu vou querer fazer é mesmo trabalhar com as nossas cards icons, né? Com os nossos ícones. É trabalhar com os nossos ícones. Estão num tamanho enorme aqui. Então volto, né? A minha card icon. Eu vou querer que somente tenha uma largura, um tamanho de 5 rems, né? Aplicando, onde ver que a minha card icon aqui está a ser aplicada aquela largura que eu determinei. A outra coisa que eu vou querer fazer é afastar a minha card icon do meu texto aqui abaixo. Vou aplicar uma margem bottom de 1 rem, né? MB 1 rem. Então, ele vai afastar aqui. A outra coisa que eu vou querer trabalhar é o meu texto aqui. O meu texto, o título tem todas as letras maiúsculas. É o que eu vou começar a fazer. E também tem um tamanho um pouco alargado, né? Vou pegar a minha card title. Vou pegar a minha card title primeiro, aplicar todas as letras maiúsculas. Set transform uppercase. E depois aplicar ali um espaçamento, né? Um espaçamento abaixo para que esteja afastado do texto ali da minha card text, né? E é isso que nós aqui teremos. Eu apliquei o texto, né? Vamos só olhar um pouco. O texto tem um pouco mais de tamanho, talvez aumentarmos um pouco o tamanho do texto. Font size 1.3 rems. Vamos ver. Gosto de números. Não, 1.5. Acho que 1.5 rems tá bom. Não, já trabalhei com o meu texto, agora vou trabalhar com o meu texto aqui abaixo. O meu texto aqui abaixo não precisa ter aquele todo tamanho. O que eu simplesmente vou fazer? Vou dar um tamanho de fonte de 0.8 rems, né? Dar um tamanho de fonte de 0.8 rems e é isso que nós temos aqui. E é basicamente o que nós temos aqui também, né? Então, a minha card container para mobile já foi estilizada, né? Agora vamos aqui. Card container mobile já está feito. Agora vamos passar para o desktop. Vamos passar a nossa card container para desktop. É o que nós vamos fazer agora. Para tal, nós precisamos abrir a nossa media query. Para tal, nós precisamos abrir a nossa media query, né? Aqui abaixo.
Vamos copiar aquele comentário de card container, só para delimitar as nossas estilizações. Vamos copiar a nossa media query aqui abaixo. Então, o que nós vamos querer fazer primeiro com a nossa card container, né? Não só com a nossa card container. Sim, o que nós vamos querer fazer com a nossa card container? Temos aqui as estilizações já do connection. O que vamos querer fazer com a nossa card container? Vamos voltar para mobile. Vamos notar que para mobile as nossas cards ficam uma abaixo da outra e não é isso que nós pretendemos. Pretendemos é que elas fiquem uma ao lado da outra e separadas aqui com um espaço, né? Então, o que nós vamos fazer é fazer com que a nossa card container organize-os deste modo. Nós aqui vamos ver nas estilizações da nossa card container que temos uma card container, não é? Uma classe card container que não mexemos para mobile, mas vamos mexer essa card container para o desktop, porque é o que nós vamos usar para organizar aquela informação, né? Aquelas cards. Como eu quero fazer, já sabem, vamos usar o display flex, de modo que coloque as cards uma ao lado da outra e nós temos aqui as cards uma ao lado da outra. Prontos, mas as cards estão próximas uma à outra. O que vamos fazer é dar aqui um espaçamento, né? Espaçamento com flex, já sabemos que vamos usar a propriedade gap de 6 ramos, né? Vamos salvar e já temos aqui esta estilização, 6 ramos, né? Então, é o que nós temos aqui, é o que nós temos aqui. Mas só que vamos notar que isto vamos até corrigir depois, só que notei agora, é que os nossos ícones estão de cor avermelhada aqui. E aqui estão de cor preta. Não sei, vamos mudar, se for necessário, se acharem que devemos. Então, a outra coisa que eu vou querer fazer é que aqui, a minha card text, né? A minha card text, aqui os meus títulos estão à esquerda, o meu texto à esquerda, não está nada centralizado. É isso que eu vou querer fazer aqui. Não sei se deixo assim ou se modifico, mas vamos lá seguir com o que o design nos dá, né? Vamos lá seguir com esses pequenos detalhes. Então ali vamos pegar agora a minha card. Vamos pegar a minha card, que é a card que contém isto e é onde nós centralizamos, né? Vamos dizer, ok, devolve o alinhamento do texto. Devolve o alinhamento do texto. Ele vai devolver o alinhamento do texto, né? Vai devolver o alinhamento do texto. E é só isso que nós precisamos. Só fazer isso. Vamos devolver somente o alinhamento do texto. E a outra coisa que nós vamos querer fazer é que para mobile não temos uma barra, mas para desktop nós aqui temos uma barra vermelha. E é essa barra que nós vamos aplicar na nossa card, que é aplicada com a propriedade border, um picture solid, e a cor vai ser primary, né? A cor vai ser primary. Eu não sei se aplico isso para tanto para mobile como para desktop, mas no desktop fica interessante. Gosto desta estilização, né? Fica interessante. Então, já fizemos a nossa card, né? Já fizemos a nossa card container. Já estilizamos a nossa conexão, né? Conexão e integração para desktop e podemos fechar já aqui, né? Conexão para desktop já podemos fechar ali. Então, o que nos resta é só a nossa secção de parceiros. O que nos resta é só a nossa secção de parceiros. Creio que a secção de parceiros nós podemos fazer num outro vídeo. Eu vou parar por aqui só para não alongar este e vamos continuar no outro vídeo. Nós podemos ver que as estilizações foram aplicadas tanto para mobile como para desktop. Para desktop que temos até agora é isto. Para mobile que temos até agora é isto. O que nos falta é aplicar aqui as estilizações para a secção de parceiros e atribuir aqui um footer. Tanto para desktop também temos isto, e o que nos falta é aplicar o footer e também a navegação aqui em cima, né? É o que nos resta fazer. Vou parar por aqui, a outra parte vou continuar no outro vídeo só para não alongar este vídeo.